Eu conversei com a doutora Ana Luísa Borim, ela é pesquisadora da Embrapa e falou sobre as exigências nutricionais do algodoeiro. Confira. Quais são as principais exigências para que uma planta consiga produzir o seu máximo? Bom, o tema aqui da nossa estação, que é exigências nutricionais, nada mais é do que trazer um foco sobre o que a planta precisa em termos de nutriente. E o que significa isso? A gente determinar as quantidades necessárias para uma determinada produtividade e, além disso, as épocas de maior demanda. Então, esse é o foco da nossa estação. Isso está dentro de um contexto da adubação, porque a adubação ela tem como base os pilares do solo. A gente conhecer o potencial do solo, nós precisamos conhecer a exigência da cultura que nós vamos utilizar na área e o comportamento desse nutriente, tanto no solo quanto na planta. O nosso objetivo hoje é enfatizar as exigências da planta, uma vez que, com o passar do tempo, tem saído novos materiais, novos cultivares, às vezes com precocidade. O que isso vai diferenciar na questão de exigência nutricional? Então, hoje é interessante a gente discutir que a adubação ela representa 25% do custo total de produção. Ou seja, 1/4 do que é gasto vem da adubação. Então, quando eu penso num programa de otimizar esse uso de recurso, o principal é eu conhecer o que a planta de fato necessita. E para isso, a gente monta ensaios que ao longo do ciclo da cultura a gente vai determinando quanto foi sendo absorvido. E mais do que isso, lá na colheita, a gente tem condições de ver daquilo que foi absorvido, quanto de fato virou produto, que no nosso caso é o caroço e a fibra, e quanto fica de residual para a cultura seguinte. Então, a gente trabalhando o conceito de sistema. O algodão é uma cultura que ele exige muito nutriente, mas exporta muito pouco. Para a gente ter noção de valores, cerca de 50% daquilo que foi absorvido de nitrogênio vai virar caroço e fibra. Ou seja, eu tenho 50% sendo deixado para a cultura seguinte. Em termos de fósforo é um pouco diferente, a questão do fósforo ele exporta 70% daquilo que ele absorveu e para potássio é somente 30%. Então a gente começa a entender a cultura mais no sentido de não só as quantidades, mas quanto disso eu posso aproveitar num programa de adubação do sistema de produção. Então esse é o nosso foco. E mostrar as épocas em que eu tenho que estar com a adubação completamente fechada em termos de cobertura e tudo, porque depois daquela fase eu não teria como corrigir os erros, porque são as fases de alta exigência da cultura. Então, nosso interesse aqui é mostrar esses dados, como que a gente pode otimizar o uso de nutrientes para essa cultura, visando aumentar a rentabilidade. Plantar algodão é para pouca gente. Quer dizer, talvez aqui em Goiás nós vamos ter aí por volta de 50, 60, talvez não chegue a 70 plantadores de algodão. É uma cultura muito exigente, difícil de ser cultivada, difícil de ser trabalhada. O nosso produtor de algodão hoje, ele está à altura, ele está acompanhando esse desenvolvimento? Eu acho que a intenção, exatamente, o produtor de algodão hoje ele é muito técnico, muito especializado, mas de fato o que tem acontecido muitas vezes para a cultura é um excesso de uso de nutrientes. Isso é muito claro pelos relatos que a gente vê hoje da proporção de uso de nutrientes no custo da adubação. Então, para a gente ter uma noção, o nutriente de maior custo hoje dentro de um programa de adubação é nitrogênio. Faz todo sentido, ele é o mais exigido. Mas no caso de fósforo, o fósforo é o terceiro. E ele, no entanto, representa o segundo componente no custo de adubação. Então, a gente vê que ainda existe um certo exagero por parte do agricultor nessa questão de adubação. Que isso a gente pode entender como sendo cultural pela própria condição química que os nossos solos tinham há 20 anos atrás. Então, hoje a gente trabalha em solos que já são agricultáveis há algum tempo, que eles já têm um nível de fertilidade adequado que nos permitiria, inclusive, reduzir alguns usos de adubo, por exemplo. Ou se não reduzir, mas pelo menos a gente tentar usar esse residual nas culturas seguintes, que é algo que também já tem sido feito. Então, quando a gente tenta apresentar critérios mais atuais dessa exigência, é exatamente para trazer ferramentas que dê segurança nessa redução desse uso de insumo. É para dar segurança para ele não se preocupar que não tem risco dele perder produtividade caso ele precise, inclusive, reduzir o uso de insumos. Quer dizer, de maneira geral, o nosso produtor, tanto de soja, milho, algodão, ele exagera um pouco na dose achando que poderá produzir mais e ter uma rentabilidade maior e acontece às vezes o contrário, ele está perdendo dinheiro.
Na verdade, para alguns nutrientes a gente corre esse risco. Então, por isso, a importância da gente entender esse contexto, do que às vezes sobrou do algodão, vamos tentar otimizar isso na soja, vamos otimizar isso no milho. Então, porque a cultura é muito exigente. Eu preciso de muito para produzir muito, mas eu também acabo deixando muito nutriente no solo. Então, esse é o conceito, a gente tentar trazer informações para otimizar cada dia mais o uso desses insumos, que tem um preço relativamente alto, né, dentro do custo total. E depois do intervalo, você vai ver a relação de troca entre carne bovina, suína e de frango. E vamos falar também sobre a preservação dos mananciais hídricos. É um minuto só e eu volto já.